Tudo aquilo que é mensagem que sai das marcas ao consumidor passa por um filtro, que esse filtro é criatividade. Passa por empresas criativas, por profissionais de criatividade, e é a área em que eu sou. Começar por me apresentar, sou Cláudio Chocolate. Tenho muitas pessoas, conheço alguns profissionais, mas muitas caras novas, o que me obriga sempre a ter que me apresentar. Isto é bom. E eu sou criativo de profissão, exerci a função de diretor criativo ao longo de vários anos. Hoje sou criativo, diretor criativo, sou consultor de marcas e nos últimos 4 anos tenho-me dedicado ao cinema, que é uma coisa também bastante interessante. Não é só cinema, mas cinema digital, quer dizer, tenho estado a me dedicar a storytelling, a contar histórias através de imagens. E eu vou partilhar aqui convosco esse título bem provocativo, quando o boss és tu. O boss és tu é quando tu és o dono do critério. Na criatividade, nas agências de publicidade, quando faz-se peças criativas, atende-se a uma demanda do marketing, a alguém que é a pessoa que é responsável por determinar aquilo que é bom, o que não é bom, o que é que deve ser apresentado, o que é que deve ser levado. E essa temática é tanto interessante para pessoas novas, e eu vou depois descortinar um pouquinho como é que funciona isto, até chegar lá, mas também interessante para profissionais, porque os profissionais muitas das vezes têm que lidar com as agências, têm que lidar com os criativos e com os diretores criativos, tá? Nunca é direto dos criativos para os clientes, e é interessante que os profissionais também tenham em mente o que é que acontece por trás, que critérios, e no caso aqui esses critérios são muito da minha experiência pessoal, como é que eu fiz o percurso, como é que eu determinei quando uma ideia ou quando um processo era bom o suficiente para ser apresentado a um cliente. Antes de mergulharmos no que critérios, o que é que faz um diretor criativo, eu vou começar a dizer um pouquinho de onde aparece, de onde nascem esses diretores criativos, como é que eles se transformam em diretores criativos. O primeiro passo disto é alguém torna-se criativo. Normalmente é um diretor de arte, e esse diretor aqui não é diretor de nada, não é chefe de nada, não manda em ninguém. É apenas um nome dentro da indústria que se dá à pessoa que trata da parte visual de um anúncio. Nós vimos aqui alguns anúncios que Moisés mostrou, tinham os copies, os headlines ou os textos, tinham as imagens. O diretor de arte é a pessoa que trata dessa parte visual, e também o redator, que é a pessoa que trata da parte escrita do processo. Eu, de formação, sou diretor de arte, quer dizer, eu estudei numa escola com a componente visual. Isto é uma coisa que, hoje em dia mesmo, não existe essa separação muito clara entre diretores de arte e redatores. Um só pensa texto, outro só pensa bonecos. Não, hoje as equipas criativas são muito mais abertas, todos que participam, todos colaboram, as ideias vêm de todos os lados, vêm às vezes do departamento de marketing, vêm dos accounts, vêm da mídia, todos os lugares hoje em dia contribuem, participam para se gerar uma boa ideia. E isto no passado, essas duas pessoas nem sequer trabalhavam juntos. Isto foi um processo que uma agência, ou Ogilvy, fez, que foi juntá-los durante muitos anos, estamos a falar em anos 60, eles até andavam em andares separados dentro da empresa, nem sequer se contactavam, não se conheciam, mas quando eles se juntaram, criou basicamente uma revolução na indústria. Criatividade, aqui estamos a falar, é uma coisa de... Criatividade é uma disciplina de colaboração, é partilha de ideias, é trocas. A criatividade é sempre menos rica quando é apenas desenvolvida por uma pessoa do início ao fim. Se essa pessoa fizer um bom trabalho como diretor de arte ou como copy, um dia ele fica um diretor criativo. Um diretor criativo é quando ele começa a ter responsabilidade sobre o trabalho dos outros, começa a coordenar, é aqui que a vida começa a ficar mais interessante, provavelmente nisso. Ainda não estás totalmente livre de ter chefes, ainda tens pessoas que mandam em ti, mas já tens alguma autonomia para, junto com a tua equipa, tomar decisões, orientar decisões, e também vêm outras responsabilidades. Depois isto não é só benefícios, vêm responsabilidades como contratar pessoas, demitir pessoas, que é uma parte muito difícil do processo também. Todo mundo fala, eu contratei, chamei, mas ninguém diz das pessoas que teve que demitir no processo, e é uma parte dura de se aprender, mas é necessário numa indústria.
Se continuar a fazer bem esse trabalho, esta pessoa transforma-se num diretor criativo executivo. Basicamente, ele começa a ser responsável pelo negócio também. Quer dizer, a responsabilidade dele não está só dentro do escritório, naquilo que acontece, está por acompanhar clientes, ajudar clientes a traçar estratégias, visitar outros mercados e começa a ter... Eu, quando fui diretor criativo executivo, foi muito interessante porque eu trabalhava com 4 mercados, trabalhava com 2 agências em Angola, uma em Portugal e outra em Moçambique, então eram mais ou menos 25 pessoas que tinha que fazer briefings, era puxado, pesado, mas é uma parte muito interessante porque também foi uma parte em que comecei a mergulhar muito mais no marketing, comecei a partilhar muito tempo com clientes, pesquisas de mercado, perceber, entender bem as necessidades do cliente, foi uma parte fascinante. Além de que nessa fase começa a ter direito a estacionamento no carro, carros e viagens e começam a tratar bem, a tua vida melhora um pouquinho. E se continuar a avançar, estás aí como um diretor de criação de uma network, isto é quando começa a tratar com vários mercados, e aí começa a ser convidado para palestras, para membros de júri, presidentes de júri e outro tipo de coisas. E finalmente, quando passas daí, acabas por virar dono do teu nariz. Só aqui é que tu começas a não ter que responder a outras pessoas, porque até antes sempre há alguém a quem tens que responder. E finalmente, quando isto acontece, a última fase dizem que um homem e uma mulher só está completo quando planta uma árvore, tem um filho e escreve um livro, né? Então, esta última etapa é escrever um livro, dá trabalho, não se consegue ter tempo. Quem está a trabalhar ainda tem muita dificuldade em escrever livros, a não ser que o trabalho dele seja escrever livros. Eu, para esta apresentação, estive a olhar um pouquinho, a fazer contas, e eu percebi que já faço isso há 26 anos, né? É impressionante como o tempo passa, não consigo me cansar. Curiosamente, eu vim parar nisto, foi um pouco acidental. Eu não fazia noção do que era publicidade. Eu queria ser arquiteto ou designer de automóveis, desenhava carros, tudo que tivesse a ver com bonecos era a minha área. E quando fui fazer a prova para a universidade, não aprovei, não levei aquilo muito a sério. Estava no Brasil, e o Brasil é um lugar muito animado, é um lugar difícil de se levar muitas coisas a sério, então não levei a sério e reprovei. Levei um chumbo assim grande para o curso, para a faculdade de desenho industrial, e eu tive que me inscrever num pequeno curso sobre publicidade. É um curso técnico, era 1 ano, eu disse, tenho que esperar 1 ano pela próxima prova, e entrei naquele curso. Aí abriu um mundo para mim, foi fantástico, porque primeiro, as aulas eram todas muito práticas, aquilo não havia muita teoria, era componente, sentava-se todo mundo, e eram umas mini agências. E segundo, aquilo eram aulas de manhã e tarde, o pessoal fumava marihuana, bebia, disse, daqui eu não saio. Mal sabia eu que ia ter que trabalhar muito na vida, achei que aquilo era ser publicitário, mas pronto, estava muito longe de ser. Mas, no entanto, isso fez. Bem, essa pequena narrativa toca no primeiro ponto daquilo que ao longo desses anos ajudou-me a coordenar e a pensar o meu trabalho, que é narrativas. Histórias fizeram o Homo sapiens. Nós auto-intitulamos como Homo sapiens, o homem da sabedoria, o primata da sabedoria, mas nós, na verdade, deveríamos nos chamar de, provavelmente, Homo narratius. O que nós fazemos mesmo bem e melhor do que outras espécies é narrar, é contar histórias, é criar narrativas. Muitos animais são tão inteligentes quanto nós, conseguem fazer coisas espetaculares, mas nós somos bons a contar histórias. Nós temos uma capacidade de atribuir valor às coisas. Facilmente conseguimos ver aqui um rosto, olhos, nariz, mão. Nós conseguimos criar relações, criar associações entre várias coisas e fazemos isso em vários contextos. Quando o homem que foi à Lua tirou uma foto lá e de repente disse que tinha um rosto e achava que aquilo eram mensagens que outras civilizações deixaram para nós, isto somos nós. Somos tão bons a criar histórias que inclusive criamos, por exemplo, uma das coisas mais fantásticas que nós temos é o dinheiro. O dinheiro, entre muitas coisas, o principal é o dinheiro, é uma narrativa fantástica partilhada por todas as pessoas neste planeta.
Os talibãs podem não concordar em muita coisa conosco, mas os dólares eles não queimam. Isto é garantido. E então isto é uma das coisas, como nós podemos ver, o poder da narrativa é o que nos conseguiu fazer o que nós somos hoje. E isto é uma das coisas importantes quando se pensa em criatividade, quando se pensa em publicidade. O ser humano absorve melhor as coisas em narrativa. Quando nós temos, eu digo assim, boas histórias ficam conosco e passam para futuras gerações. Muitas das vezes nós temos um produto, ok, este produto está nesse lugar, custa X. Não, vamos atribuir uma narrativa a isso. Vamos atribuir uma história, vamos atribuir um valor. Hoje em dia, quando nós compramos coisas, telemóveis, todos eles são muito bons. Não, o meu iPhone é melhor que o teu Samsung, mais ou menos. Todos eles fazem coisas fantásticas, câmeras fantásticas, fazem chamadas, escutam-nos quando nós não queremos. Todos eles fazem a mesma coisa. Mas a narrativa que nós contamos sobre cada uma destas marcas é o que vai determinar o que é que nós vamos escolher e que marca nós vamos escolher. E isto passa-se para todos os produtos que nós consumimos, até porque há muito mais do que uma marca. Não há um produto no mundo que só exista um único fornecedor, a não ser que estejas em ramos muito específicos, como titânio para aviação, aí sim, deves ter uma companhia no mundo ao fazer. Mas se for papel higiênico, telemóveis, tudo aquilo que nós vimos aqui, carros, há marcas e marcas e marcas, e as narrativas é que determinam o que é que nós compramos, o que é que nós escolhemos ou não. Vou-vos mostrar aqui um anúncio. Ele vai ter som, vou precisar de uma ajuda aqui no som. É um anúncio interessante. O contexto é Brasil. Brasil tem uma rivalidade histórica com a Argentina. Aquilo é um ódio de profundeza. E eles gostam desse ódio. É um ódio com amor. É um ódio na qual eles não querem que passe. E o Maradona, o grande ídolo da Argentina, nunca, em hipótese alguma, iria aderir ao Brasil. Então, o Guaraná, marca de refrigerante, começou a patrocinar a seleção brasileira e resolveu fazer uma narrativa que tinha o Maradona como centro dessa história. Não sei se conseguimos apagar a luz para ver melhor, porque são filmes. Mas vamos tentar ver assim. Se calhar a logística de apagar a luz é difícil? Não? Bom, vamos ver este assim, vamos ver o que é que dá. Vê-se bem. Quer perceber? Eu estou vendo o que o Arana. Os maiores craques do mundo. Um dia já sonharam em jogar na nossa seleção. Guaraná Antártica e Seleção Brasileira. Ninguém faz igual. Fantástico. Para um argentino é mesmo um pesadelo. E seria o mesmo para um brasileiro. Também seria um pesadelo estar dentro da seleção argentina. E isto lá está, é uma narrativa que ajudou, e esse anúncio tem mais de 20 anos. Esse anúncio é de 2006. Até hoje é um bom anúncio e continua a passar para frente. Outro ponto que é fundamental e que foi isto foi um dos mais fantásticos ao longo desses anos que eu tive na direção criativa da Executivo, foi a oportunidade de viva a sua marca, conheça o seu consumidor. Muitas das perguntas que foram feitas cá, inclusive, muitas das respostas se isto acontece é porque aquele profissional não conhece bem a sua não é a sua, mas é a marca que te confiam para trabalhar, a marca do teu cliente, e principalmente porque este profissional não conhece o seu consumidor. Muitas das vezes eu vejo, mas propaganda enganosa, quando se faz um anúncio e que o anúncio não funciona porque as pessoas não se identificaram. Eu digo, se eles não se identificaram é porque o profissional não conhecia o seu consumidor. Se a marca recusou aquele anúncio é porque o profissional não conhecia a sua marca. Isto é uma das coisas mais importantes e isto é mesmo muito para a malta jovem criativa, porque a criatividade é entendida como um exercício de liberdade artística, onde eu posso fazer tudo o que eu quiser, fumo aí 2 petardas e mando umas ideias assim loucas e aquilo vai funcionar. Não é assim que funciona. Funciona muito do conhecimento com a marca e do conhecimento com o consumidor. Uma das experiências muito interessantes que eu pude ter quando trabalhei a Superboc,
tive muitas sessões de imersão com a marca. Viajava para a marca, ia para a fábrica da marca, ia conhecer inclusive mercados em que a marca estava, que não era o nosso mercado, não era o mercado angolano, mas ia conhecer como é que a marca resolvia problemas. E havia coisas, e às vezes há coisas que são ideias que surgem da possibilidade de tu conheceres a marca. Uma das coisas que surgiu, por exemplo, foi quando eu conheci a fábrica, eu vi aquele produto, o 1927. É uma cerveja gourmet, premium, alguma coisa muito XPTO, não para o mercado angolano, mas eu sugeri a eles, por que não levar um produto desses, não para fazer volume, não para fazer quê, mas para criar buzz, para criar reconhecimento, para criar notoriedade para a marca. Não foi este produto que veio, mas muito depois a marca acabou por trazer um produto que era uma Superboc em alumínio, uma lata em alumínio, mas lá são coisas que acontecem porque houve esta interação, porque houve esta participação, e quando há uma ligação muito grande entre agência e cliente, coisas boas acontecem e tu tens esta liberdade para às vezes conseguir trazer novidade e com ela trazer bons resultados para a tua marca. Conhece o consumidor. Isto é uma das coisas mais fixes que me aconteceu, era ir a estudos de mercado. Pá. Eu ia a todos os estudos de mercado. Principalmente os qualitativos, não os quantitativos, mas ia ouvir o consumidor. Há coisas que, normalmente, há um erro que o ser humano faz muito, que é nós nivelamos o mundo por aquilo que nós somos. É por isso que muitas das vezes as redes sociais conseguem ter um impacto negativo muito grande, porque quando alguém é xingado nas redes sociais, ele imagina que a pessoa que está a xingar é como ele. Pensa como ele, tem os mesmos valores. Às vezes não, aquela pessoa que está a xingar pode ser um doente mental, simplesmente. Pode ser alguém que não bate bem. Mas nós, como não temos essa informação, assumimos que aquela pessoa é como nós, acorda todos os dias, vai trabalhar, tem ambição, tem sonhos, tem desejos, estuda marketing. Por isso é muito mais relevante. E na criatividade, quando as pessoas estão dentro da agência a criar, elas acham que as pessoas que estão a ver aquilo são elas, acham que quem vai consumir são elas. E isto não acontece. Eu às vezes gosto de dizer para minhas equipas olha, lembra-te que este anúncio é para a minha avó, não é para mim. Tá? Então faça alguma coisa que a minha avó consiga entender, faça alguma coisa que a minha mãe consiga gostar. Então este é um desafio muito importante e ele resolve-se muito quando tu conheces o teu consumidor. Vai viver o consumidor e vais ver que ele não... E muitas das vezes, quando tu vais a estudos, quando tens a oportunidade de trabalhar com marcas grandes, as campanhas são levadas a testes ou estudos. E aquele anúncio fantástico que tu gostas, lindo, bonito, e vai num teste e o consumidor nada por aquilo, olha para aquilo, não lhe diz nada, e os criativos saem lá tristes, saem acabados, derrotados. Esse tipo de derrota é bom, é interessante, para tu acostumares-te a isto, a nivelar as coisas. Esses exemplos que eu trago aqui são imagens que, por exemplo, quando ia a estudos, às vezes, mesmo assumir que aquilo que nós conhecemos é o que o consumidor conhece, é errado. Vou dar um exemplo, esses bordes levávamos e pedia ao consumidor para descrever o que é que estava a ver. E às vezes aquilo que tu achas que é uma sentada, para o consumidor não é uma sentada, é outra coisa. Aquilo que tu achas que isto é um bom momento de diversão para ele, não, este é o momento quando nós estamos meio chateados, não temos dinheiro, nos juntamos e fazemos isto desta forma. E tu nunca imaginaste que aquilo fosse consequência de, por exemplo, ser final do mês e não ter dinheiro e estão a fazer aquilo. Isto são uma série de coisas que tu aprendes e só aprendes em estudos, só aprendes quando vais. É um privilégio que acontece. Normalmente os criativos não têm muito acesso a isso, mas quando estás em direção criativa, começas a ter a oportunidade de fazer isto, porque esses estudos são caros, não pode estar lá todo mundo. Eu ia para os estudos, eu fingia-me de assessor, de carrega-caixas. Eu ia num canto, tinha lá psicólogos a perguntar, e eu ficava num canto com o meu bloco, não olhava para as pessoas para não influenciar, e fingia que estava lá como um assistente qualquer de carregar caixas, e era a forma que eu tinha de não ser intimidador, não participar de uma forma que possa influenciar naquilo que se está a ver. Isto é fixe. Prováveis impossibilidades são mais interessantes que improváveis possibilidades. Isto é um palavrão que eu vou aqui tentar explicar. Quando se pensa em criatividade e quando se pensa em pessoas, é muito mais interessante para quem vê uma coisa que é impossível, mas tu o tornas provável pela comunicação. Vou dar um exemplo que é,
Extraterrestres. Vamos admitir, é impossível. Alguém pode dizer, não, mas no planeta, até hoje ninguém descobriu, ninguém falou, não apareceram. Ponto. É impossível. Se tu tiveres um anúncio com extraterrestres e se contares uma boa história com isto, é muito mais provável que o consumidor se interesse e goste da tua história do que, por exemplo, tu contares uma história provável, ou quer dizer, uma história possível, mas que é improvável. Dar um exemplo que é muito improvável que o Papa um dia diga, olha, vou deixar as minhas atividades religiosas e vou tomar uma cerveja contigo. É possível. Ele é um homem, deve gostar de cerveja, mas é muito improvável que ele vai deixar aquilo para o fazer. E às vezes há produtos, vemos isso na publicidade, que é alguém está numa festa e esse alguém é muito feio. Pronto, vamos dar nomes bois. E depois, no entanto, as meninas não olham para ele. E ele pega o produto e a partir desse momento ele ficou atraente e todo mundo olha para ele. É possível, mas é muito improvável. E as pessoas na narrativa sabem disto, entendem e pensam tranquilamente. Eu vou-vos mostrar aqui um storytelling que é justamente com base nisto. É um anúncio que eu fiz há uns anos atrás para a Superboc e era baseado numa provável impossibilidade que é as pessoas se teletransportarem. Até hoje ninguém se teletransporta, mas este anúncio era com teletransporte e funcionava fantasticamente. Precisa de áudio, um apoio de áudio, por favor. Estás? Ok. Tínhamos este. Isto foi uma série muito gira, são 3 anúncios que foram feitos ao longo de anos e sempre tínhamos esse conceito da cerveja que dá to empower, permite fazer o que é impossível. E sempre mostrávamos disto. Outro ponto que ajudou-me muito a nortear o trabalho era a lógica do seja simples, mas seja imprevisível. Quem está a assistir televisão não está lá para assistir coisas complexas, histórias complexas. Alguém que passou cá hoje no palco falou uma coisa que é muito interessante, que é, preferivelmente, como marca, escolha nós tecnicamente chamamos isso de USP, Unique Selling Proposition, que é um atributo, a tua, como é que se diz, a tua oferta, a tua oferta mesmo. Transforma seja um único ponto, não traga muita informação, não traga várias coisas. Por exemplo, carros. Todas as pessoas sabem que carros travam, carros curvam, carros andam, carros são confortáveis, carros têm motor. É sempre melhor se tu simplificares a comunicação e tocas num ponto que é relevante para sustentares a tua mensagem do que tentares pôr tudo num único pacote e fazer. Mas, no entanto, seja simples, mas seja imprevisível. Traga alguma coisa nova, faça um twist. Está aqui um anúncio exemplifica isto. Tipo de controle de qualidade, toda montadora confere os carros que faz, mas existe uma marca que leva isso tão a sério que desenvolveu o controle de qualidade mais rigoroso do mundo. Tudo é cuidadosamente conferido e depois conferido de novo. Já adivinharam, não? Volkswagen. Você conhece. Você confia. É fantástico. É fantástico esse anúncio. Eu bato palmas para ele sempre que eu vejo. É fantástico, que é justamente isso. Muito simples. E as pessoas dizem, não, mas para ser criativo tem que ter um budget, tem que ter dinheiro, tem que ter helicópteros, tem que ter... Não tem que ter nada. Tem que ter uma boa ideia, tem que ter um foco naquela ideia que vais trazer. Tá? Nessa senda há um outro anúncio fantástico também. A indústria automóvel é boa em premiar com isto. É porque a indústria automóvel é uma indústria
em que um produto já tão bem conhecido e tão bem experimentado que a indústria automóvel não precisa estar a explicar o que é. Se alguém lançar hoje uma Bimby ou como é que chama? Aquelas panelas fantásticas que fazem tudo, tem que explicar porque aquilo é o único, é novo. A indústria automóvel tem essa vantagem. Não tem que explicar tanto, mas tem que envolver as pessoas. Isto é um... É de... Digo assim, isso depois de visto parece fácil, mas malta, isso é de gênio, isso é uma ideia que tem uma vez a cada 20 anos. Não é fácil, não é à toa, não é automático e pronto, é realmente fantástico este anúncio. Isso é premiadíssimo, esses 2 anúncios, porque realmente são fantásticos. Isto é uma coisa, esses anúncios são do Brasil e eu fiz em particular, escolhi o Brasil e são anúncios mais ou menos com 20 e poucos anos todos, porque o Brasil naquela época passava naquilo que nós hoje somos. O Brasil hoje em dia é um mercado muito maior e com dinheiro para fazer coisas, mas neste tempo eles não tinham dinheiro para fazer coisas. Tal como hoje nós não temos dinheiro para fazer coisas. E eu gosto desses exemplos que abrem-nos a janela daquilo que nós podemos fazer quando não temos dinheiro. Hoje em dia eu vejo muito, não, mas não tem budget, tem que ter um modelo bonito, tem que ter um não sei o quê, ele tem que vestir bem. Não. A ideia tem que ser interessante, boa e tem que se adaptar ao teu orçamento. Isto é que é importante. Isto é o que faz. Outro ponto que eu bati muito e bato até hoje é o novo versus o bom. Quando um criativo é novo, chega numa empresa, começa no mercado, ele tem aquela ideia que tem que revolucionar tudo. Tem que derrubar muros, tem que inventar coisas novas, tem que não sei o quê. E muitas das vezes, na grande maioria das vezes, o novo não é bom. Há uma das coisas que eu digo que é, o novo fica velho, mas o bom continua bom para o resto da vida. Então, se tiver que escolher, quando eu cheguei a um ponto em que tinha que escolher uma ideia entre o que é novo, mas não é bom, até pode surpreender, pode não sei o que das quantas, e pode dar um barulho imenso. Hoje em dia já não digo, mas há 15 anos atrás, se pusesse uma mulher nua, dava um barulho imenso. Hoje em dia já está banalizado tanto que provavelmente já não. Mas depois aquilo fica velho e não é bom necessariamente. Mas o que é bom é bom por muito tempo. Tem aqui 2 anúncios, trouxe um do Brasil, mas também trouxe um da Angola, para não estarmos aqui a dizer que não, mas vocês só se penduram no Brasil, só se magoelam no Brasil, como se diz. Não, também fazemos coisas. Este primeiro é brasileiro. Coisas na vida têm que ser simples, pequeno, 14. Simples, parente. Menos complicação, melhor, pequeno, 14. Simples, parente. Homem branco, inteligente, tecnologia, bom. Simples, parente. TV, bom. Simples, pai. Videocassete, bom. Pequeno 14. Simples, pai. Mas aquele monte de cabo para ligar é um pé no saco. Pequeno 14. Vamos subir, filho. Simplicidade no pequeno 14. Inteligente. Tem coisas que só fico faz para você. O produto, olha lá, naquela época, 14 polegadas e 20 polegadas era o uau, né? Hoje em dia estamos nas 50 polegadas, 60, mas era isso que eles tinham, um produto que integra videocassete e televisão, sem a complicação dos fios, e fizeram esse diálogo entre o pequeno 14 e o grande pai 20. Como eu falei antes, não andaram a explicar que tem canais, tem controle remoto, tem isso, tem aquilo, tem nada. As pessoas conhecem que é televisão, usam videocassete há séculos, concentraram-se numa coisa que era este diálogo que justamente sobre simplicidade, não haver cabos e não haver fios. Há um anúncio, este que eu fiz, minha equipa, esse anúncio é bem antigo, eu nem consigo me lembrar em que ano foi, tão antigo que é. Mas o ponto é a TPA, lá está. As pessoas dizem, mas a TPA não dá para fazer coisas criativas sem com a TPA. Aqui é um exemplo, porque a TPA é velha, a TPA é isto. A questão que esse anúncio traz é o telejornal é um momento tão importante da vida das pessoas que está
Sempre a hora do jantar, a hora que as pessoas estão a ver televisão, as pessoas estão ligadas naquele canal. É como se aquele canal fizesse parte da tua família, estivesse contigo em casa. Então nós criamos este anúncio. Esta era a voz do... Seria o Ernesto Bartolomeu da época, né? No caso era o Edgar. Então a voz que nós estamos a ouvir se hoje em dia ouvíssemos o Ernesto Bartolomeu, todo mundo saberia do que é que se trata. Este, no caso, era o Ernesto Bartolomeu da época. Os responsáveis pela obra, assim como muitos populares que quiseram assistir ao ato. Arrancou hoje a preparação do próximo desafio da Seleção Nacional. Os Palancas Negras defrontam domingo a Seleção de Angola. Há uma televisão que faz parte da família. Era fantástico, justamente estava lá o Edgar Cunha, se não me falha o nome, estava ele lá sentado, já falecido, né? Estava lá sentado à mesa com aquela família na hora do jantar. E nós fizemos isto, dessa mesma ação, nós criamos uma coisa também que foi bem, naquela época este anúncio foi super premiado, quer em Angola, quer em Moçambique, essa campanha. O que nós fizemos foi, pegamos os maiores anunciantes da TPA, acho que os 50 maiores anunciantes, e pedimos à TPA para fazer chamadas personalizadas para eles no telejornal. É como se hoje tu ligasse o telejornal, imagina que a Indira seja uma das maiores anunciantes e que o Ernesto Bartolomeu, em vez de dizer boa noite, está a começar o telejornal, mandava um boa noite específico para a Indira, e aquilo foi altamente... Oi? Papel higiênico. No caso aqui, mas a nossa ação foi mesmo personalizada, foi criar uma ação de marketing direta a cada um dos decisores que constituíam os maiores anunciantes. Então, nessa época, era a Agatha Russell, aqui o exemplo, que ela era diretora da Tanamont. Mais um. Era a vinheta da época do telejornal. Bem-vinda, dona Agatha Russell. Está a começar o telejornal. A TV1 é a televisão com o programa mais visto em Angola. Esta é a conclusão dos estudos efetuados ao nosso mercado e que continuam a reconhecer o telejornal da TV1 como líder das audiências. Era só isto, era essa chamada, e nós tínhamos essa chamada para cada um dos diretores de marketing, cada um dos decisores daquelas empresas, e fizemos disto uma ação que teve um impacto, assim, as pessoas ficaram espantadas, como é que é possível o telejornal chamar a pessoa pelo nome. Outro ponto importante, vamos assim dizer, outra característica que eu sempre trouxe para o meu trabalho e sempre ajudar a nortear é o herói é o produto. O produto é o herói. Isto parece assim óbvio, mas não é muito óbvio para muitas pessoas. Muitas vezes criativos ainda lutam porque querem fazer um anúncio e dizem o meu anúncio é fantástico, mas o produto é que atrapalha. Se esse produto fosse assado, se fosse A ou B, isto não existe. O produto é o herói. Se aquele anúncio não funcionar para aquele produto, então não é o produto que está errado, o anúncio é que está errado. E muitas das vezes acontece isso, não, mas este cliente, esse produto tem isso, se esse produto fosse assim... A primeira vez que esse conceito veio para a minha cabeça, foi a primeira vez que eu estive no Festival de Cannes, e eu fui assistir uma palestra de uma pessoa que era da Coca-Cola. Ele era a pessoa que aprovava as campanhas globais de todo o mundo. Ele viajava de país a país a ir aprovar campanhas. E ele disse uma coisa muito simples, que ele disse o principal critério que ele usava para decidir se uma campanha servia ou não para a Coca-Cola era: se tirar o meu produto e pôr outro produto e o anúncio funcionar, este anúncio não serve para a minha marca. Quer dizer que aquele anúncio tinha que estar concebido e desenhado em cima daquele produto, daquelas características daquele produto. Se pudesse dar um exemplo, muitas das vezes nós vemos isso.
Vemos um anúncio e no final, olha, um anúncio de carro fantástico e no final nós não lembramos da marca do carro. Sabemos que é anúncio de carro, sabemos que é não sei o quê, mas não, poderia ser o carro A ou B. Isto é um sinal de que alguma coisa poderia ser diferente naquele anúncio. Aquele anúncio não está a abonar 100% para aquela marca específica, pode estar a abonar para a categoria. Não é mau, faz publicidade para a categoria, mas quem está a investir quer que a publicidade seja para o seu produto. Então, isto é um ponto. O produto é o herói. E esse texto, naquela época, o homem da Coca-Cola, eu achei assim, disse, isso é poder demais. Sente-se o pica das galáxias, o gajo que manda em tudo. E demorou-me alguns anos, mas depois isto, quando veio para a minha cabeça, ficou muito claro as coisas. Vou mostrar-vos aqui alguns exemplos, acho que eu tenho aqui mais de um exemplo, se não estou errado, onde o produto é o herói. Se tu tiras aquele produto e pões outro, já não funciona, ou porque aquele não é o conceito daquele produto, aquilo não é a forma como as pessoas estão acostumadas a ver o produto. Foi anúncio para a Superboc também, dentro daquele mesmo conceito do primeiro que vimos. Está cheia de números super. Aproveita todos. Superboc New. Nova amizade. Saca todas. Beba com moderação. Gosto desta campanha. Sempre que eu apresento essa campanha, tenho que me desculpar a dizer, senhoras, isto é sexista, mas isto foi num contexto, foi há muitos anos atrás, havia um contexto, tá? Se eu a fizesse hoje, eu não sei se faria igual desta forma. Na sequência desses, também um anúncio que foi feito à Compal. A Compal sempre teve um posicionamento de ser um produto natural, sem conservantes, sem adição, sem nada, e sempre este o produto mais natural possível. E houve uma campanha que foi feita também que funcionava bem nessa lógica. Queres Compal à fruta natural, mais fresca e mais doce, cercada com saber, paixão e um cuidado muito especial para dar néctar e sumos deliciosos com só Compal É mesmo natural, Compal faz bem, bem, bem. é mesmo natural. E mais aqui, desta mesma sequência, ainda temos vários slides, por isso eu estou aqui a passar um pouquinho rápido, para termos tempo para as perguntas e respostas. Eu tenho confiança absoluta em duas coisas. Na inevitável mentira, a única água com qualidade reconhecida e premiada internacionalmente com 7 medalhas de ouro consecutivas. Mentira, deve ser, tenha confiança. 3 exemplos onde o produto é o herói. Não há dúvida, o produto é o centro da ação, o produto é o que motiva o anúncio. E isto é uma das coisas que é importante quando se pensa em criatividade. Muitas das vezes eu vejo sempre muitos anúncios onde, fantástico, mas as pessoas lembram-se do produto. Há uma conexão muito má, muito tênue entre o produto e o anúncio. Não, eu acredito que quando o produto é herói, tu pões no meio e as coisas funcionam. Outra coisa importante quando se fala em criatividade é porque normalmente quando se fala em criatividade há sempre uma ideia de criatividade é romper barreiras, é fazer coisas e tantos. Muitas das vezes, por exemplo, quem tem filhos, quem tem crianças, sabe que crianças adoram ver a mesma história muitas vezes. Eu, quando a minha filha era pequena, ela via o Nemo todos os dias de manhã, acordavam para ver o Nemo e ela assustava-se sempre na mesma parte, que era um tubarão que ia comer o Nemo, e eu falava, filha, mas tu sabes que o tubarão não vai comer, o filme é o mesmo de ontem, não importava. Adultos também têm essa característica, adultos também têm uma zona de conforto e rotinas. Nós não é à toa, e o cinema, hoje eu dedico muito ao cinema, e o cinema estudamos muito isso, que é, há uma quantidade de narrativas clássicas,
a Jornada do Herói e tantos, que são narrativas que para nós são uma zona de conforto, e quando nós vamos ser criativos, às vezes queremos inventar o mundo, ou queremos reinventar o mundo, mas atenção, narrativas, lá como eu disse no início, nós somos o Homo narratio, não deveríamos ser o Homo sapiens. Narrativas é uma zona de conforto e traz resultados. Vou trazer aqui 2 anúncios que são narrativas confortáveis e tem um twist, no caso, fizemos para esta campanha. Isto foi o lançamento da Jade, foi uma bebida que já não está no mercado, creio. Ou está, acho que foi a Refriango que lançou. E tem mais um anúncio na sequência da mesma campanha. E deixa assim. Duas narrativas simples, a miúda que vê a nota, passou e tem o seu toque, quer dizer, o toque da sua tribo, né? A forma como comemoram, o casal que não consegue sair porque o carro está avariado, a menina consegue resolver e encontram-se. O que é que tem de interessante e importante nisto, quando eu penso em criatividade? Criatividade é tu conseguires criar uma ponte entre tu e o teu consumidor. Isto tem muito mais valor do que tu fazer, sabe? Vamos fazer um anúncio nunca antes visto em Angola. E o teu consumidor nisto, onde é que ele fica? Que ponto é que tu crias com ele? Por isso é que eu trago esse ponto das narrativas, que é, muitas das vezes, uma boa narrativa, uma boa rotina narrativa tem muito mais valor do que tu reinventares a pedra sem conseguires criar estas conexões. Isto é muito básico, mas as pessoas esquecem-se o tempo todo. Uma narrativa deve ter começo, meio e fim. Isto é tão fácil. Existe, e eu recomendo a todos os criativos, e não só criativos, as pessoas têm que lidar com criatividade ou aprovar. O básico há um livro escrito há 2400 anos, que é A Poética, por Aristóteles. Todo mundo conhece, o senhor sábio, pensador, filósofo lá de trás, 2400 anos, ele escreveu um livro que chama-se A Poética, que é a estrutura do teatro. Naquele tempo era teatro, não havia vídeo. Hoje é a estrutura do cinema e também é a estrutura da publicidade. A publicidade está muito intrinsecamente ligada ao teatro e ao cinema. E basicamente aquilo é a estrutura dos 3 atos. Primeiro ato, segundo e terceiro. Quer dizer, um problema, um percurso para resolver o problema e um payoff, quer dizer que é uma solução para o problema. Parece simples, mas muitas das vezes na criatividade, na publicidade, nós vemos as pessoas a falharem nisto. Até o cinema falha. Todos os anos lançam uns filmes que são rocha porque tu vês o filme e não consegues entender a narrativa, e isto parece básico, mas não é. Aí diz, mas todo anúncio tem que ter início, meio e fim, classe. Não necessariamente. Contanto que se perceba, e o ponto que eu trouxe é uma narrativa muito interessante. Não percebemos o início, ou não vemos o início, vemos o meio da história, vemos o fim e no fim entendemos o início. Quer dizer, os 3 atos estão lá, eles foram criativos na forma como trouxeram isto. Aliás, quem gosta de cinema, por exemplo, quem já viu Pulp Fiction, que é um filme muito antigo, tem essa característica, eles embrulham a narrativa, mas estão lá os 3 atos. E na publicidade também acontece, isto a não ser fantástico.
O anúncio é fantástico, né? Percebe-se que o cão perdeu-se de casa e a mãe, para ajudar o cão a voltar para casa, pega o cheiro de casa, aquele spray, e vai espalhando pela cidade na esperança, e funciona, e o cão encontra a casa e volta para casa. Tudo bem que é uma narrativa cinematográfica, é uma narrativa que leva algum tempo, tem um build-up, quer dizer, tem toda uma série de características. A publicidade normalmente é muito mais 30 segundos e tudo tem que acontecer em 30. Isto também é um fenômeno do digital. O digital começou a abrir, a dar mais tempo e mais espaço às narrativas. No passado tínhamos que nos encaixar em 30, hoje em dia já estamos num standard médio de 1 minuto e eu vejo muito rapidamente a subir a 1 minuto e meio. Depois, outros exemplos de narrativas já muito mais clássicas, início, meio e fim, feitas para o mercado cá, para o mercado angolano. Começaram a ver como uma revista da força. Carrega as energias para o pau e mais. O sumo que vive. Com pau. É mesmo natural. Eu sempre gosto de trazer um anúncio de Angola para não dizer, Cláudio, mas tu só mostras o dos outros e os nossos. Então é sempre um anúncio que nós fizemos para dizer que também fazemos. Este ponto é muito simpático. Publicidade é um intruso. Ninguém paga a televisão, ninguém paga pay TV, ninguém compra para ver os vossos anúncios. Isso é uma realidade que nós temos que saber e nos acostumar a lidar. Publicidade é um intruso que não foi convidado e está lá. Então o que acontece? Se é um intruso, tens que ser interessante, tens que ser simpático, tens que fazer bem. Eu sou muito cético quanto àqueles anúncios que apelam para o lado trágico da tragédia. Olha, não faça isso, senão o mundo vai acabar. Ou que eu desconfio muito que as pessoas que estão lá no bom mood a ver um filme ou uma série, depois não querem alguma coisa que lembre que o mundo vai acabar se elas não fizerem o seguro de casa. Ou a sua casa vai pegar fogo, coisas assim. Há uns anúncios fantásticos sobre isto que eu fico com quem fez e quem aprovou. Então tem aqui um anúncio interessante sobre este ponto, também para a marca Compal, que eu fiz 6, 7 anos atrás, sempre no conceito de ser 100% natural, mas com esse mood de ser um intruso simpático. Vou tentar correr. Tenho 16 minutos. Eu tenho 16 minutos de timer. Eu vejo o timer, tem 16 minutos do meu. Já eu contei com 25, mais ou menos. Mas eu vou. Mais ou menos. Ok, tá bom. Ok. Simpático, né? É essa a ideia. Quando chegas e entras no break comercial de alguém, tentar diverti-lo e ser simpático, mais um outro. Agora vou começar a passar rápido. Também já estamos no final. Por acaso já vi, já estamos quase ao final. O painel ainda tem 1 hora. Aí, vou então encerrar. Acho que em 5 minutos eu consigo terminar. Porque depois vamos ter as tuas perguntas. Ok, tá bom. Ainda vai levar algum tempo a ter perguntas. Então, se tu quiseres, podemos fazer um outro no segundo dia. Não tem agenda, também bem apertada, amanhã depois está bem apertada. Mas também falta pouco que ficamos rápido. Temos as tuas perguntas. Yeah. Já vamos mudar, já vamos mudar. Tá bom, mas eu vou passar rápido tudo e já chego. Nada cristalina, frescura máxima. Seja responsável pela comunicação. É cervejas, pá. Foi um anúncio também simpático de o fazer. Bem, vamos lá rapidito para tentarmos fechar, para termos algum tempo de perguntas e respostas. Olhar para o futuro. Isto é uma responsabilidade e normalmente isso recai muito mesmo sobre os diretores criativos. Os criativos nem tanto essa pressão, mas é uma das coisas, uma das formas que as marcas têm de estar junto com os seus consumidores é desenhar o que é que poderia ser um futuro melhor, mais interessante. E nós vemos muitas marcas, às vezes, a adotarem certas causas ou patrocinarem certas causas, são aquelas que elas acreditam que vão fazer da nossa sociedade um espaço e um lugar melhor. É uma vertente muito mais... Isto acontece muito hoje na Europa, e vezes isso em prática. No nosso mercado, às vezes, são outras formas de olhar para o futuro. Eu fiz um projeto, foi este Sumol,
O contexto era, a Small tinha uma nova imagem, estava a mudar, um novo rótulo, eles fazem isso a cada X anos, é um padrão da indústria. E então o que eu pedi foi, naquela época, e são os bons anos, o Kuduro era um som bastante popular e bastante transversal, mas nas classes mais baixas, comunidades de bairro, e o Afro House era aquilo que estava nas discotecas e que estava a virar produto de exportação. E naquela época o que eu pedi foi, façam, se no futuro o Kuduro e o Afro House se aproximassem, vamos pensar assim, se numa festa, numa casa de classe média, vamos assim dizer, as pessoas se calhar é menos confortável pôr Kuduro porque os pais não querem ver os filhos a rebolarem assim, assado e cozido, fica todo mundo escandalizado. O que poderia ser? O briefing que eu dei foi, eu quero uma música que tenha a energia do Kuduro, sofisticação Afro House, para ser dia, para ser festivo, para ser família. Foi uma forma de olhar para o futuro, foi uma forma de prever e fazer força para acontecer. Então saiu esta campanha, que tocava em 3 pontos, são 3 teasers, vamos ver 3 teasers e depois uma resposta, mas cujo o principal mote que foi essa criação da música, o jingle por trás. Temos os teasers. Era em cima das coisas que importam aos jovens, a moda, no caso, elas personalizavam as suas camisas próprias, desportos radicais. E movimentos urbanos, grafite. E depois vinha essas 3 tribos que nós vimos, os desportos, os do grafite e os da moda, juntavam-se todas as tribos e faziam uma festa sobre esta música, que foi a ideia por trás. Tudo é diversão, estás a sentir. Estás a sentir, tudo é diversão, estás a sentir. Foi um exercício, obrigado. Gosto, deu muito prazer fazer esta campanha, realmente foi. E é sempre bom quando tu consegues fazer coisas que possam influenciar os movimentos sociais, urbanos, por uma direção positiva, por um lugar melhor do que aquele em que estamos. E trouxe aqui um exemplo, sempre lembrar que, assim, às vezes, publicidade, às vezes é bom olhar para a publicidade como notícias com um final feliz, tá? E muitas das vezes, quando a publicidade é noticiosa, não tem que ser só, olha, este produto está aqui, nesse lugar, com este preço e tantos. Isto é um anúncio que eu fiz para Coca-Cola, com Anselmo Ralph. A Coca-Cola, tudo bem que é uma marca que tem capacidade de investimento para tal, provavelmente com outra marca não conseguiríamos fazer uma coisa interessante, mas era uma promoção básica. Compre, tira a carica e ganhe um telemóvel. E nós, no entanto, buscamos uma forma de trazer essa notícia de uma forma mais interessante, essa notícia com um final feliz, mas de uma forma mais interessante. Eu fico feliz dos meus fãs e uma Coca-Cola e um beijo. Escolhe o prêmio que faz mais feliz com a Coca-Cola. Concerto de Anselmo Ralph ao vivo de Portugal ou em tua casa. Compra uma garrafa de Coca-Cola, Sprite ou Fanta e envia o código das caricas e tampas amarelas por SMS para o 44125. Ganha ainda motorizadas e smartphones. Namora comigo se não da garrafa Coca-Cola. Abre uma Coca-Cola, abre felicidade. Bom, a marca Coca-Cola pode-se dar ao luxo de patrocinar um anúncio desse. Nem todas podem, mas nesse caso nós, quando tens um cliente bom e respeite-o, trate-o com a dignidade que ele merece ser. Quando o teu cliente pode fazer, não se apequene tanto. Olhe para isto e pense assim, eu estou no Dubai, eu estou em França, eu estou na Inglaterra e é isso que vamos fazer. Eu acho que isto é uma das formas também boas de pensar. Ao final, isto não tem slide, argumentação versus campanha. Vou falar muito rápido sobre isto, que é,
Eu sempre preocupo-me quando eu vejo uma apresentação de campanha em que tem 45 minutos de apresentação e 15 minutos de campanha. Eu acho que deveria ser o contrário. Deveria ser 45 de campanha e 15 minutos a argumentar. Quando uma agência, um processo, uma equipa criativa está a argumentar tanto, quer dizer para mim que eles trabalharam separados do cliente, não estão juntos com o cliente. O cliente é o teu melhor amigo, o cliente é o teu melhor parceiro. Faça o caminho com o cliente e tu não precisa estar a te explicar slides, mais slides, posicionamento, isso, aquilo. O cliente sabe, o cliente conhece o seu produto, o cliente conhece o seu consumidor. Muitas das vezes, na grande maioria das vezes, o cliente conhece o seu consumidor. Há muitos casos que não, mas normalmente, naquelas que eu trabalhei, tive esta sorte do cliente se interessar em conhecer o seu consumidor, e isto é um balanço que deveria ser o contrário. Deveria ser, vamos falar sobre criatividade, mais sobre a campanha e menos sobre por que estamos a fazer isto. Quando a pessoa se explica muito, é sinal de que alguma coisa ficou mal conectada lá para trás. Novos desafios. O digital é um desafio para a criatividade. Há uma das coisas que eu vejo hoje que preocupa-me um pouco, que é, tudo bem que o digital tem especificidades que fazem com que tenha que haver equipas de digital, mas no passado, quando começaram a aparecer, porque no passado, olha para o passado, não existiam criativos que só fazem outdoor, criativos que só fazem televisão, criativos que só fazem rádio. Não, existiam criativos e eles faziam tudo. E hoje preocupa-me um pouco quando eu vejo os criativos que só fazem digital e os criativos que só fazem campanhas. O filé vai para as campanhas e o que é ruim, o post vai para o digital. Eu tenho algum receio quanto a isso, eu olho disso com algum ceticismo, mas eu acho que isso é um dos desafios da criatividade, é perceber. O storytelling, as narrativas, é a forma de perceber como é que o digital é, porque o digital é isso. Um gato a tocar piano vale mais do que a tua campanha de $100 mil. Vai na internet, a tua campanha leva uma surra daquele gato a tocar piano que sai lá todos escaldados. Então, o digital tem essa característica, por isso entender narrativas é parte importante do digital. E para fechar aqui o último exemplo, é um exemplo quando a publicidade funciona, adoro esse exemplo. Este anúncio teve um custo mais ou menos de $4 milhões a fazer. Este é um anúncio, é uma marca global, mas esse anúncio teve um retorno de $170 milhões mais ou menos. Este anúncio teve visualizações no website da marca. Isto é brutal, 200 milhões. Nós não estamos a falar de um produto que nós consumimos e que todo mundo pode consumir, não. Isto é um produto ultra especializado. Poucas pessoas no mundo compram e poucas pessoas no mundo têm o poder de decidir a compra. Mas, no entanto, eles criaram um anúncio que funcionou tão bem, criou um nível de engagement. Esse anúncio teve 30 milhões de visualizações em paródias. Pessoas que imitaram o anúncio e fizeram o seu storytelling em cima. Eu acho que é um dos exemplos fantásticos de quando a publicidade, quando a criatividade funciona e acerta em cheio. Gostava dos anúncios? Muitos já devem conhecê-lo. É fantástico. My fair share of bumpy roads and highways. That's what made me what I am today. Now I stand here before you. What you see is the body crafted to perfection. A pair of legs engineered to defy the laws of physics. And a mindset to master the most epic of space. Este era o anúncio para demonstrar a estabilidade do sistema de direção dos caminhões Volvo. Esse anúncio foi imitado de todas as formas possíveis e imaginárias. Todas. Acho que os 4 milhões eles gastaram com o Van Damme, né? Não foi com o anúncio em si. O anúncio em si não terá custos. Devem ter gasto $200 mil a filmar o anúncio e 3 milhões e 800 mil com o cachê do Van Damme. O anúncio merece palmas todos os dias. E obrigado. Encerrei aqui a apresentação. Passar aqui a palavra para... Ok. Tem muitos criativos. Criativos, é? Bom, isto está muito bom, de facto. Você está muito bom. E ainda temos um próximo painel espetacular lá
pelo menos 1 hora. Portanto, vamos fazer o seguinte, minha opinião. Vamos reduzir as perguntas para podermos ter tempo para falar sobre outros temas. O que é que você acha? Não sei. Bem, não, eu gostaria de estar, mas infelizmente os próximos dias eu tenho uma agenda bastante apertada, não consigo estar cá com os jovens, com a plateia nos próximos dias. Eu posso tentar responder muito rápido, dar respostas muito curtas. Mas são muitas pessoas. São muitas, já. Mais Tá. de 10 pessoas pediram para colocar questões. Tá bom. E não é possível. Infelizmente. Ok. Vamos tentar namorar o Dr. Mauro para conseguir arranjar um tempo para no último dia vir responder as questões. Não sei se. Ok. É que? Quinta-feira. Quinta-feira. Creio que sim. Creio que sim. Quinta-feira. Creio que sim, sim. Quer deixar uma compromisso de Yeah. hora? Amanhã é um dia mesmo full. Quinta-feira, creio que sim. Quinta-feira. Para o período. Ok. Lembrem-se das perguntas, anotem, senão vamos ter que fazer tudo de novo. Para que período? Para que período? Não, depende de ser. Tarde, né? Tarde. Já, ok. Ok? Tá bom. Vamos mandar as perguntas para quinta-feira, no período da tarde. Entretanto, vamos permitir 2 questões. Isso é uma dificuldade também. Não, então, se calhar, diante deste quadro, não vamos passar nas perguntas. É injusto. Ok, vamos fazer o seguinte. A eleição das respostas cabe. A batata, A quem vai receber. a batata quente. Ok? Vamos. Vou ser muito, muito rápido e sucinto mesmo. Desafios para um criativo em Angola. Cultura. Em Angola nós somos muito mergulhados na cultura local e a publicidade exige e precisa que você combine cultura local com cultura universal. Conselho aos criativos, não estejam focados. O nosso país não tem muito contacto, ou melhor, as pessoas viajam menos. Somos num país muito grande, as viagens são longas, aqueles destinos de eleição, não é como um país que tu vais ao lado e entras em 1 hora. Então, o desafio de criativos em Angola é mescla a tua cultura com a cultura global. Muitas das vezes eu vejo criativos que estão só focados em cultura ocidental, outros que estão só focados em cultura local. Mesclem. Isso é o desafio para os criativos. A segunda questão seria sobre, a tua pergunta tinha a ver sobre se as empresas precisam de criatividade, se elas são saudáveis. Criatividade existe para um ambiente de competição. Quando a competição, 2 marcas têm o mesmo produto, têm que vender e têm que convencer, precisam de criatividade. Se ela está sozinha no mundo, não precisa, não tem concorrentes, o tal do titânio que eu falei, nunca vi um anúncio de pessoas a venderem titânio, porque não há muita gente a fazê-lo. Tá? Sobre a pergunta que fez, a primeira pergunta seria criativos em Angola, empresas publicitárias em Angola prestarem serviços para grandes marcas, como uma realidade. E pergunta se exportamos. No passado exportamos sim. Moçambique era um mercado que as marcas de Angola começaram a ir para Moçambique e exportamos. Eu fui a Moçambique com a Superboc. Uma das marcas também que aproveitou essa boleia Moçambique Angola foi a Coca-Cola, também começou a aproveitar. A Blue começou a fazer nós também exportamos. Mas lá está, o que exportas é o mercado, não é a criatividade. Se a tua marca está aqui, vai para lá e se entende que tu tens mais valor, vai. Tive a mesma experiência com Nestlé. Nestlé, fizemos em Angola coisas que foram usadas no Congo e foram usadas na Namíbia com a Nestlé, porque a Nestlé entendeu que nós em Angola tínhamos melhor capacidade de produzir e conseguir criar para essas culturas e o fizemos. O mercado foi para baixo, esse exportar também foi para baixo. A segunda questão perdi a segunda questão, muito rápido, mas se calhar, e fez um ponto agora que eu não me acordo. Qual foi a pergunta que fez? Se era comum? Mesmo as pessoas em vários anúncios.
Isso é uma característica de uma indústria muito pequena que nós temos. Nenhum ator, nenhum modelo consegue viver só de ser ator e modelo. Tem que fazer outras coisas. Há poucas pessoas disponíveis como atores e como modelos e muitas das vezes isso obriga com que olhas para a rua, vês 3, 4 campanhas, o mesmo ator, às vezes não ao mesmo tempo, mas num espaço de 2 anos, se fores ver, aquele mesmo rosto esteve na campanha A, na campanha B, na campanha C. Tem a ver com o tamanho do nosso mercado. Se tivéssemos um mercado onde muitas pessoas pudessem ser ator, cada dia está melhor. Hoje em dia mais cinema, mais teatro, isto vai melhorar, mas no passado a coisa era... Não é um fetiche de marca, não é uma necessidade de marca, é um problema de mercado. Não temos volume necessário. Tá? Ok, acho que isto... Infelizmente eu vou ter que passar as perguntas para quinta-feira. Ok. Obrigado. Com muita pena minha, mas terá de ser. Nós temos agora um outro tema que também é forte e vamos ter que passar para quinta-feira. Uma salva de palmas para Cláudio. Obrigado. Também tem direito a papel higiênico. Muito obrigado, hein? Tá bom, obrigado. Bom, eu diria umas questões